é subvalorizado, principalmente pelas pessoas idosas. Elas acham que aquela preocupação excessiva, aquela preocupação exagerada com o futuro é normal, é da personalidade, ou é porque aquilo, não, isso aqui é porque eu tenho uma família grande, enfim. E muitas vezes supervalorizada. Os acompanhantes acreditam muitas vezes que aquele paciente tem ansiedade e na verdade ele não tem. É bem comum os jovens cuidarem dos idosos e a incidência de ansiedade nos adultos jovens com os sintomas clássicos ser bem maior, eles transferirem essa doença para os idosos. Então, nos idosos, a grande preocupação é eles reconhecerem que aquilo é doença. E o que seria basicamente que faria ele procurar a assistência médica? Porque a ansiedade está relacionada nos idosos com sintomas físicos. Ela tem uma interferência, ela tem uma relação muito próxima com doenças crônicas, com sintomas que podem trazer prejuízos à qualidade de vida. É bem comum os pacientes ansiosos, eles têm sim essa mente acelerada, essa mente toda hora muito tensa, muito preocupada, mesmo que não tenha motivos de preocupação, eles não conseguem ficar tranquilos, eles ficam inquietos. Então isso faz com que eles, a mente é quem comanda o corpo e ela produz sintomas físicos, como por exemplo dores, as dores de tensão muscular, dores muitas vezes inexplicáveis por doenças físicas, são facilitadas, precipitadas e até perpetuadas por transtornos ansiosos, principalmente transtorno de ansiedade generalizado. Sono, semana passada a gente falou de sono e o transtorno de ansiedade é uma doença que faz com que o paciente tenha insônia, então ela tem uma relação direta com outra doença. Quem tem níveis de ansiedade elevados, assim vamos dizer, tem também níveis pressóricos aumentados. Então, o transtorno de ansiedade ele tem uma relação direta com a pressão arterial, com a hipertensão, consequentemente, com o aumento do risco cardiovascular, com o aumento do risco de a pessoa morrer de infarto, de AVC ou ficar sequelado dessas doenças. Tem uma relação direta com o uso aumentado de medicamentos. Os ansiosos eles tendem a usar mais medicamentos para dormir, para controlar a dor, para até mesmo eles sentem que estão com essa mente acelerada, eles estão inquietos, eles tendem a se automedicar. Uma característica do ansioso, ele tem medo. Ansiedade pode ser traduzida como medo. Medo do novo, medo de alguma coisa irreal, eles transferem também para o medo de tomar medicamento, para o medo daquele medicamento fazer mal. Então eles são mais difíceis muitas vezes a aderir ao tratamento, principalmente os pacientes idosos que já tomam alguns medicamentos e os idosos também não têm assim, os sintomas vasomotores, eles não têm vasomotor é uma expressão utilizada muito no climatério, mas eles têm uma resposta de adrenérgica menor, ou seja, eles não têm uma intensidade tão grande, eles não ficam com aquele frio nas mãos, com o coração tão acelerado como no adulto jovem. Então são mais brandos, a mente fica acelerada, então eles têm sintomas menos intensos, mas não deixa de ter os sintomas físicos. Eu exemplifiquei aqui a dor, a insônia, a própria dificuldade de adesão a tratamentos não só para ansiedade, mas para outras doenças, pelo medo de tomar medicamento, pelo medo daquela doença existir. A própria ida ao médico é dificultada pelo medo de descobrir. Eles dizem de descobrir doença, na verdade a gente não descobre, a doença já está lá. A gente detecta ela precocemente. Então, eles têm esse medo e atrapalha o acompanhamento periódico, regular de todo indivíduo acima de 60 anos. Eles ficam
achando que vai acontecer, eu não vou, porque possa ser que ele passe mais algum remédio, ou peça mais algum exame, não deixe mais eu ficar na minha cama deitado o tempo todo, peça para fazer atividade física. Então, trazem sintomas físicos, trazem interferências na qualidade de vida, é um sofrimento mental importante, toda hora a pessoa está tensa, inquieta, sem conseguir relaxar. Isso é um sofrimento mental muito importante. Trazem alterações na própria memória, o esquecimento. A pessoa ansiosa, ela não lembra porque está com a atenção desviada para alguma outra coisa. Trazem outros sintomas, assim, como eu falei da questão da adesão ao tratamento, eles têm dificuldade de começar e também de manter. Eles, quando dão uma melhoradinha, um ansioso, eu quero deixar de tomar esse remédio. Então, eles já abandonam um tratamento ou outro e as doenças crônicas ficam sem o controle adequado. Quando é que começam os primeiros sintomas da ansiedade no idoso? Tem um prazo determinado ou não? Na verdade, assim, a ansiedade ela não tem idade, né? A grande parte dos idosos portadores do transtorno de ansiedade, eles já trazem de idade de adulto jovem, até mesmo de infância. Eles já trazem, a maioria, eles trazem consigo essa predisposição, né, de outras fases. Eles só não tinham o diagnóstico, ou mesmo tinham e chegam à terceira idade com esse diagnóstico. Mas o fato de estigma de envelhecer, as limitações impostas muitas vezes por um envelhecimento mal sucedido, dificuldade de locomoção, déficit auditivo, não enxerga bem, não quer, tem a limitação de se socializar pela incontinência urinária, ele perde xixi quando sai. Então, isso são fatores estressores. Os amigos, as pessoas próximas da mesma faixa etária, ele começa a ter perdas, lutos, então ele começa a ficar, ele começa a ter fatores que podem trazer angústia para ele, podem trazer medo desproporcional, um medo irreal, uma preocupação excessiva, e isso se somar ao fato dele trazer. Então, assim, a abertura do quadro, ela independe da idade. Lógico que à medida que os anos vão passando, 70, 80, 90 anos, os fatores estressores vão aumentando. A família é um fator bastante, que eles são avós, muitas vezes bisavós, e eles têm uma estrutura familiar toda abaixo deles. São muitas pessoas que eles têm que se preocupar, e realmente isso é um fator estressor. O fato deles serem o patriarca, a matriarca da família, trazem bastante preocupações, mas isso deve ser controlado. Não tem como a gente só pedir, não se preocupe com isso, vovó, deixe ir para lá. Ela não consegue deixar um neto que está passando por uma dificuldade para lá. Isso pode ser um fator pontual, mas é o neto, mas é também coisas que não existem, não tem essa preocupação. Ela tem um medo de ter um câncer excessivo, tem um medo de sair na rua, porque as pessoas vão ver ela mais velha, porque as pessoas vão ver ela com a bengala, porque as pessoas vão ver ela andando com alguém segurando ela. Tem até um tipo de ansiedade bastante comum no paciente idoso, que é o medo de cair, né? O transtorno ansioso, o transtorno fóbico pós-queda, geralmente acontece depois que o idoso cai. Então eles desenvolvem esse medo intenso de cair, e isso é uma limitação para ele poder se socializar, que é uma das formas que a gente faz, que a gente orienta para evitar, para prevenção de transtornos ansiosos, depressivos, até mesmo os transtornos do sono, é a socialização, é eles fazerem o contrário do isolamento social, eles procurarem conversar, se integrar em grupos, se integrar na própria família, integrar a família com eles, se integrar
com o vizinho, participar de atividades na comunidade, é uma das formas da gente prevenir e até mesmo tratar a própria ansiedade, a socialização. E eles podem ter esse medo de socializar por causa de limitações, é um fator estressor. Tem um depoimento aqui da ouvinte, e no final também faz uma pergunta, vamos ouvir. Bom dia, doutor. Minha mãe foi sua paciente por um tempo, com problema exatamente da ansiedade, que ela estava sentindo muita dor no corpo. E depois ela foi melhorando porque ela já tomava medicações para isso. Então, o ano passado ela teve Covid. E ela tinha muito medo da Covid. Estava se recuperando de uma fratura na bacia. Então, quando pegou o Covid, eu nem disse a ela que ela estava com Covid, porque a ansiedade podia exacerbar. O que aconteceu? Ela evoluiu, teve aquelas crises de tosse que deu cansaço, teve que ir para o hospital. Entrou bem lá no hospital, mas saiu morta. Então, o que eu acho é que a ansiedade foi que contribuiu mais ainda para o falecimento dela. Como ela tinha muitas comorbidades, aí eu acho que quando ela descobriu lá dentro do hospital que estava com Covid e trancada, sem poder ver a gente, sem poder estar eu por perto, que estava sempre por perto dela. Então eu acho que isso contribuiu, a ansiedade contribuiu para o falecimento dela. Eu queria saber do senhor se isso provavelmente pode ter sido isso mesmo, se isso foi possível. Nesse caso, a ansiedade contribuiu, doutor? Demais. É aquilo que a gente estava comentando. A questão está muito, eu diria, vulgarizada. Está muito. Todo mundo é ansioso. E ninguém entende, na verdade, a importância, o impacto que o transtorno de ansiedade tem na vida do idoso. Como eu falei, dei exemplos de abandono de tratamento. Que eles estão tomando medicamento, tem medo do medicamento, ou de não assumir a doença e aí passa por uma situação de estresse como essa, não foi tratado, no caso dela estava sendo tratado, mas tinha esse medo que as pessoas na Covid, foi uma pergunta bastante interessante, que foi uma das coisas que um fator estressor extremamente incapacitante foi a Covid, as pessoas ansiosas, elas não conseguiram conviver com aquele medo intenso e adoeceram gravemente, né, os ansiosos. Ainda teve o medo da Covid, já estava com esse sofrimento mental, tinha dor crônica associada à ansiedade e isso ela já deveria estar sofrendo. E o fato de ter a Covid, ter que internar, ter que ficar isolado, longe da família, tudo isso se agravou, tudo isso gera uma cascata de reações, tanto no organismo como reações fora dele, assim, de ambiente, do paciente ficar muito alerta, dele ficar com medo daquilo dar errado, dele fazer reação adversa ao medicamento que não faria antes por causa da ansiedade. Sim, sem dúvida, contribuiu bastante. Por isso que a gente orienta o tratamento, não banalizar. Não, meu pai é ansioso, mas não é normal. Não, é só, minha mãe, meu avô é ansioso, mas entenda que o transtorno, a ansiedade, ela incapacita muitas vezes o indivíduo de sair de casa, como eu falei, com aquelas restrições. Ela incapacita o indivíduo de assumir determinadas diagnósticos e tomar decisões. Ela incapacita de sair de casa. Na Covid as pessoas não conseguiam, tinham muitos pacientes que não conseguiam ir para consulta. Abandonaram hemodiálise, abandonaram tratamento para câncer, porque tinham medo intenso e irreal da doença. Isso interfere numa população que é acompanhada com doença crônica, que precisa de reavaliação periódica, precisa estar sempre tomando algum medicamento, fazendo algum exame, vez por outra precisa dar uma internada para descompensar alguma doença. Ela tem que estar com a mente serena, tranquila, para que ela não possa entrar nesse ciclo
de tomada, não é de tomada de decisão, nesse ciclo de eventos negativos, que a ansiedade inicialmente banalizada, como não é o caso da paciente, estou falando de forma em geral. Mas aí foi um exemplo clássico de que, se não tratada, ela pode trazer problemas lá na hora de precisar internar, trazer problemas na hora que o cuidador tem que se afastar, na hora que aquela pessoa não está mais ali como porto seguro. Então, deve ser tratada para evitar essa sequência, essa reação em cadeia de piora de outras doenças e piora de desfechos em diversos cenários, seja internado, seja após uma queda, seja quando ele precisa ir à rua e ele tem medo de sair na rua, se ele precisa fazer uma atividade física. Deus me livre de pisar, de entrar numa piscina. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que tem um transtorno de apneia do sono. Deus me livre de colocar aquele aparelho do som. Deus me livre de fazer uma endoscopia. Então isso traz prejuízo, que se você não fizer aquele exame, você não vai ter o diagnóstico da doença, ou se você não iniciar aquela atividade física, você vai ter o tratamento daquela sua doença pela metade, ou fazer uma prevenção pela metade. Não tem como só assim, imaginar que o remédio vai fazer o efeito de tudo. Além disso, Geraldinho, você ia falar alguma coisa que eu ia falar, veio aqui na minha cabeça. Pode seguir. Essa questão do transtorno do estresse pós-traumático, com a violência que vem aí assolando, né? As pessoas sendo assaltadas, zona rural, zona urbana, idoso, criança. Então elas desenvolvem um transtorno do estresse pós-traumático, que é aquele estresse que a pessoa toda hora está lembrando e tem sensações péssimas do evento que ela foi acometida. Isso também tem sido uma realidade nos idosos. Tem um ouvinte aqui perguntando através de 992053030, falando ainda dessa questão da ansiedade, e diz que é idosa e suspeita que sofre de diabetes emocional. Pergunta se a ansiedade contribui para a diabetes emocional. Boa pergunta. Assim, diretamente não, né? As pessoas tendem, principalmente os pacientes que têm ansiedade, a colocar a culpa na diabetes, nas crises ansiosas, nas crises nervosas, e às vezes colocar a culpa na ansiedade, na diabetes. Na verdade, a ansiedade ela faz com que o paciente diabético ele não consiga manter aquelas restrições que ele precisa. Manter, por exemplo, uma dieta com restrições. A ansiedade faz com que ele tenha compulsão alimentar, que não consiga assim, viver sem o carboidrato, que ele tenha desencadeia maus hábitos, certo? Então, a ansiedade ela traz indiretamente essa piora do perfil metabólico desse ponto de vista. Traz também piora do perfil metabólico do ponto de vista fisiológico. A ansiedade ela eleva os níveis de um hormônio chamado cortisol, e o cortisol ele é um verdadeiro veneno, um ferrugem dentro da gente. Ele é importante por umas coisas, mas ele em excesso, por exemplo, o paciente ansioso, ele tem um nível elevado de cortisol e ele disponibiliza glicose. Então ele aumenta o nível de glicose no sangue. Então, a longo prazo, é uma hipótese que pode dificultar um pouco o paciente baixar seus níveis de glicose. Tem uma relação direta fisiológica, mas isso é muito, muito pequeno comparando com a consequência da ansiedade nos maus hábitos. O paciente ansioso, ele muitas vezes relaxa comendo um doce, porque o doce gera serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que dá um relaxamento, uma sensação de prazer. Então, ele tem essa piora do diabetes por causa desses fatores, dos maus hábitos trazidos pelo transtorno ansioso. Tratar a ansiedade, ele vai já trazer uma melhora, uma serenidade, um controle, um equilíbrio nessa alimentação, e vai diminuir os níveis de cortisol, consequentemente os níveis de glicemia. Então tem uma relação direta e indireta. A indireta é muito mais impactante. Voltando um pouquinho à questão do estresse pós-traumático, que veio à lembrança exatamente por causa da Covid, eu falei em assalto, mas a Covid também trouxe
os sobreviventes da Covid passaram por internamento, ficaram muito tensos naquele período, mesmo que não internados. Então eles vivem uma época de quando volta a falar em Covid, eles têm crises de ansiedade, crises nervosas, assim vamos dizer, muito intensas. Então eles têm esse novo, que a gente falava quando estava na Covid, seria a quarta, quinta onda, que seria tratar essas pessoas sequeladas, não da doença, mas as pessoas sequeladas emocionalmente, que ficarão por muito tempo com o transtorno do estresse pós-traumático, da pandemia, do medo, da internação, do familiar que morreu, do familiar que internou, daquela angústia. Muitas pessoas, quando falam em Covid, já tentam essas, principalmente os idosos, que foi quem quem mais morreu, foi quem mais sofreu com o isolamento, foi quem mais teve, e essa questão de eles terem muitos familiares, assim, eles serem o patriarca, eles perderam pessoas. Então o transtorno do estresse pós-traumático pós-Covid também é uma realidade. Falei da violência, que também é uma realidade. Eles são vítimas de violência, e eles tendem a ter intensas crises nervosas por causa de violência, e até mesmo do Covid. É bem comum, Geraldo, só interrompendo você mais uma vez, a ansiedade ser o diagnóstico num cenário onde o familiar traz o paciente idoso para uma consulta. Doutor, eu não sei qual é a doença, não sei nem para que médico levar, porque são muitos sintomas, tem várias queixas. Então a gente vai detalhando as queixas. Queixa no cabelo, queixa de dor, queixa de coceira, queixa de tontura, queixa de memória. Aquele paciente poliqueixoso, muitas vezes por trás tem um transtorno emocional, um transtorno de ansiedade, que está associado a essas muitas queixas. Como eu falei, o corpo físico é produto da mente. Pois é. Tem uma pergunta bem interessante do ouvinte, diz o seguinte: um paciente idoso, doutor Belísio, com esses sintomas de ansiedade, deve ser tratado com psiquiatra ou com geriatra? Olha, a geriatria, ela é a especialidade que trata o indivíduo idoso com suas particularidades. Ela não trata a doença, ela trata o indivíduo. Então ela trata a doença com o indivíduo, entendeu? Então, assim, é uma pergunta muito fechada. Existem especialidades que elas têm, como é que eu posso dizer, concomitância. Por exemplo, hipertensão. O generalista trata hipertensão, o cardiologista trata hipertensão, o médico de família trata hipertensão. No idoso, o geriatra trata hipertensão. Na criança, o pediatra trata determinadas doenças. Então, a ansiedade, ela tem em adulto, tem em jovem, ela tem em idoso. A questão do diferencial, assim vamos dizer. Primeiro que a gente pode trabalhar em conjunto, psiquiatria, geriatria, neurologia, geriatria, cardiologia, nefrologia. A gente faz muito esse tipo de... Não são excludentes, né? E o paciente, dificilmente ele tem só ansiedade. Ele tem ansiedade, mas ele tem um risco de cair. Estou falando de paciente idoso. Ele é hipertenso, ele tem um desequilíbrio, ele tem um esquecimento, ele tem doenças outras relacionadas ao envelhecimento. Então, a geriatria, lógico, adulto jovem, a especialidade é a psiquiatria, o médico generalista, o clínico em geral. Mas no paciente idoso são doenças que têm uma intersecção. Doutor Belísio, minha mãe tem 75 anos e ela diz o seguinte: doutor Belísio, de quanto em quanto tempo uma pessoa idosa precisa fazer desometria óssea? Minha mãe tem 75 anos e sempre quer fazer esse mesmo exame. A densidade óssea, a densitometria óssea, ela mede a densidade do osso. Se aquele osso ele é mais rígido, mais compacto, se ele é mais duro, se ele é mais resistente, ou seja, se ele tem um risco de quebrar mais ou menos. Então ele mede isso. O exame ele é uma espécie de um raio-x, que ele tem um programazinho que mede essa densidade. A densidade do osso ela não muda de uma hora para outra, não. São anos que a gente pode interferir. Então,
o que é que se recomenda? Mulheres acima de 65 anos, todas têm que fazer a primeira densitometria, homem acima de 70 anos. Alguns protocolos recomendam a partir de 60 anos, que é quando a mulher tem uma possibilidade de ter o osso mais fraco. Aí a pergunta é de quanto em quanto tempo. Se a paciente tem osteoporose estabelecida, no mínimo 2 anos você tem que fazer uma nova densitometria. Não é para que, não, está tratado, vou parar, não. É mais ou menos para ver se aquele tratamento está funcionando. 1 ano é pouco tempo para você ver uma mudança na densidade óssea. 2 anos no mínimo, isso seria interessante. Aquele paciente que não tem osteoporose, nem tem osteopenia, muitas vezes a gente só pede com 5 anos depois. Aquele paciente que tem um grau de osteopenia, ele está entrando na osteoporose, às vezes a gente tem um cálculo que a gente faz, o FRAX, que a gente vê o risco de fratura daquele indivíduo, mesmo com osteopenia, e a gente pode repetir essa densitometria com 1 ano ou 2. E lembrar que a densitometria não é o único exame que a gente pede para ver densidade, para ver o risco de osteoporose, não. Por um raio-x a gente pode dar esse diagnóstico, dependendo do tipo de paciente. Muitas vezes por um cálculo que a gente tem, mesmo sem a densitometria, esse cálculo que eu falei do FRAX, você pode mensurar o risco de osteoporose. Lógico que é o padrão ouro, mas muitas vezes a gente pede a cada 2, 3 anos. Fazer todo ano é um exagero, na maioria das vezes. A cada 2 anos é um tempo, assim, razoável, mas tem paciente que a gente só faz de 3 em 3 anos. Agora, a primeira densitometria, não, essa tem que ser feita com 65 anos as mulheres, 70 nos homens, pra gente ter uma ideia de como é que é a densidade dos ossos daquela pessoa. Muito bem, doutor Beleza, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, Geraldo, e até a próxima, se Deus quiser. 7h58, 7h58, a gente vai a um rápido intervalo comercial.